Salve, amigos e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. E hoje eu tenho comigo Guilherme Gontijo Flores, que é professor pela Universidade Federal do Paraná, e ele tem um trabalho como escritor, como tradutor, pesquisador, né, além de ser professor também. E então é um prazer recebê-lo aqui. Eu vou pedir para você, para começar a conversa, né, contar um pouco da sua trajetória, né, dos seus interesses, como é que foi a escolha, inclusive pelos autores que você traduziu, como é que você chegou neles, né, o que que te levou a isso. Daí a gente vai conversando, depois a gente vai falar de outras coisas, dos seus textos de autoria própria também, a gente vai trocando uma ideia. Obrigado pela sua presença aqui. Já passo a palavra para você. Valeu, Caio. Bom, eu cursei letras na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Sou formado em português, sou licenciado em letras português. Ah, Só que duas coisas me moveram radicalmente durante a formação e que afastam da ideia de uma licenciatura em português, que foram, por um lado, as aulas de latim. Eu fiquei fascinado com a língua latina, principalmente a partir do momento em que o Raimundo Carvalho, que era então meu professor, apresentou poemas originais para a gente traduzir como exercício de aula, né? Então eu lembro muito claramente dele ter levado Catulo, e eu pirei com Catulo, né? Imediatamente eu quis tentar reescrever aquilo, que é uma coisa que eu não tinha nunca feito antes, que é traduzir. Eu tinha estudado, sei lá, inglês, estava estudando um pouco de francês naquela época, mas não tinha nenhum ímpeto tradutório, assim. E ao ver aquilo como poema e a possibilidade de escrever o poema na minha própria língua, foi um impacto tão grande que, apesar de eu estar ali num percurso de letras portuguesas, estava trabalhando muito com crítica literária de literatura brasileira, eu decidi me aprofundar no latim, por um lado, e por outro, traduzir, né? Me aprofundar não com o intuito de ser um especialista em linguística ou necessariamente um comentador aprofundado filológico, mas com o intuito mesmo de traduzir. Isso foi um clique assim, super forte, que deu uma guinada na minha formação e que me levou a querer fazer um mestrado nessa área. O Raimundo Carvalho foi uma espécie de mestre extraoficial, porque me acolheu como um amigo, assim, me deu biografia, e o Raimundo era também, eu vim descobrir isso pouco depois, tradutor, é tradutor de Virgílio, agora tem traduzido as Metamorfoses de Ovídio. Então, com ele eu pude aprender as duas coisas que eu queria de uma só vez, né? Foi um grande mestre e é até hoje um grande amigo. E aí eu decidi fazer um mestrado que me voltasse para a área. Então, como não havia essa possibilidade na UFES, eu fui para a UFMG. Lá eu propus uma tradução completa de Sexto Propécio, né, as elegias de Sexto Propécio, isso em 2006. E traduzi os 4 livros lá em 2 anos, sob orientação da Sandra Bianchetti, que é tradutora do Satírico, e pude ter um momento de formação formal, né, de fato, voltada para línguas antigas. Fui estudar grego, fui estudar um pouco de alemão. E ao fim disso, pouco tempo depois, apareceu um concurso aqui em Curitiba, que eu não conhecia, nem nunca tinha estado em Curitiba. Vim para fazer a prova e passei, e me mudei para cá, para dar aula na UFPR, onde eu estou desde 2008. É uma cidade com a qual eu me identifiquei muito, apesar de hoje ela ser um símbolo problemático no país. Assim, a máquina, como dizia o Paulo Leminski, o poeta, a máquina de viver aqui é bastante boa e eu gosto, disso. Então eu vim para cá mestre e decidi fazer doutorado, adiar um pouco o doutorado por questões de burocracia. Quando eu fui fazer meu doutorado, eu optei por fazer na USP, que é aqui próximo, e porque tinha uma figura que eu admirava muito lá, que é o João Ângelo Oliva Neto. E o meu doutorado eu optei por traduzir as Odes de Horácio. Na verdade, eu estou traduzindo a obra completa de Horácio,
É um projeto que eu dei um pontapé inicial ali por 2010, mas que se desdobra por muito tempo. Ainda não terminei de fazer propriamente. Então, esse é meu percurso. Eu fiz um doutorado lá que terminou em 2014, voltado para a tradução poética. Então, uma questão que sempre me motivou nesses anos é pensar um pouco a epistemologia da tradução poética, porque ela pressupõe um efeito de linguagem, né? Que precisa questionar o modelo do senso comum nosso, que tende a falar de fidelidade, e ao falar de fidelidade pensa em fidelidade semântica, pensa em transporte, né, de conteúdo de um texto para outro texto. E ao fazer isso, eu me desdobrei por muitos tipos de tradução nesse meio tempo. Então, embora eu tenha esse percurso oficial, entre a minha chegada aqui e o meu começo do doutorado, eu, por exemplo, traduzi a Anatomia da Melancolia do Robert Burton, que é um calhamaço, que é um tratado de medicina e teologia do século XVII, em inglês, mas que é lido até hoje como obra literária. É um pouco como, vamos pensar aqui, no limite, o Montaigne, né? Montaigne tá lá na estante de filosofia, mas ele também é um estilista da língua de altíssimo nível, de modo que muita gente lê o Montaigne pela experiência linguística e literária também. Então, Burton, eu propus, no caso do Burton, uma tradução poética desse tratado. Falei, poética no sentido de uma tradução que buscasse recriar esse efeito de linguagem, e não apenas transmitir o conteúdo da obra. Isso para mim é super importante porque esse efeito, esse lugar da tradução pode sair do imaginário de subserviência a qual ele fica, resignado geralmente, para ser um lugar de criação e experimento crítico, né? Tentar explicitar ferramentas de um pensamento de um determinado autor que se desdobram via tradução. Então, aqui na UFPR, embora eu seja oficialmente da cadeira de latim, eu também já dei aula na cadeira de grego e eu dou aulas eventualmente na tradução, na área de tradução e na pós-graduação também em tradução. Nesse exato momento eu estou em plena pandemia aqui, eu estou dando uma aula online sobre teoria da tradução com o título de Tradução Exu. São alguns experimentos recentes que eu andei fazendo e andei observando em outros. Eu estou tentando fazer um pensamento teórico sobre isso. Tradução Exu? Tradução Exu, Legal, Eu posso falar daqui a pouco dela. legal. Ela enfim, é um efeito, né? A partir da tradução do Horácio, eu comecei a pensar as possibilidades, levando em conta isso, né? Pensar a tradução como um modo de agir no presente e não como um modo subserviente ao passado ou à obra original. Eu comecei a fazer traduções que envolviam um canto, né? E a nova performance vocal. Eu fiz isso com Horácio de modo ainda embrionário na minha tese, e depois eu fui ampliando. Fui um dos membros fundadores da Pécora Louca, que é uma banda dedicada à tradução e performance de textos antigos, medievais, modernos e contemporâneos, né? A gente faz meio que de tudo, com uma mistureba de instrumentos que também não planejam nenhum tipo de fidelidade temporal ou coisa do tipo. E isso levou ao desenvolvimento de um livro em parceria com o Rodrigo Gonçalves, que é um colega daqui, é um amigo meu, chamado Algo Infiel. Esse livro é sobre teoria da tradução à luz da teoria da performance e da teoria da performance à luz da teoria da tradução, quer dizer, cruzando duas linhas que, embora sejam aparentadas, costumam ser pouco cruzadas de fato, para ver o que implica, porque a teoria da performance sempre implica muito radicalmente um corpo, né, e um contexto. E aí a gente queria ver o que acontecia teórica e praticamente se a gente cruzasse essas teorias, porque a gente percebia que elas já estavam cruzadas na prática, na nossa prática tradutória e performática com a Pécora Louca. Enfim, nesse período a gente fez uma tradução que circulou um pouquinho bem, que se chama Urubu, do Edgar Allan Poe. A gente traduziu The Raven, né, que costuma ser traduzido por O Corvo, como Urubu.
E o refrão, ao invés de ser Nevermore, virou No Teu Cu. E a gente afirmou que aquilo era uma tradução Exu na época. Só que quem leu e deu feedback quase sempre fez uma leitura como se fosse uma paródia, né? Em chave paródica, em chave de adaptação ou coisa do tipo. E a gente queria insistir que aquilo era um procedimento tradutório. Por isso, nos últimos anos, da parte teórica, eu estou tentando elaborar com mais rigor a noção de uma tradução Exu. Para mim, ela parte desse modelo de tradução poética que não é subserviente, mas é uma relação crítica com o original, portanto explicita aspectos que não são semânticos, mas que são constitutivos de um original. E eu penso que toda tradução filosófica rigorosa deveria tentar considerar isso muito a sério, por exemplo. Só que eu entendo que a tradução Exu ela tem uma característica de Exu no pensamento iorubano e também alguns desdobramentos das figuras que costumam ser associadas a Exu em outras tradições, como Nzila, na nação Banto, e Legba, na Fon, e também os seus desdobramentos nas culturas crioulas da América, né? Então tem Papa Legba, tem Eleguá em Cuba e por aí vai. Mas uma das questões fundamentais, assim, cerne, principalmente através da cultura iorubana, é que Exu está ligado ao oráculo. Então primeiro ele é dinâmico, ele é uma figura dinâmica e contraditória. Ele está no passado e no presente. Um dos aforismos sobre ele fala que ele matou ontem o pássaro que ele jogou com a pedra hoje, né? Ele joga a pedra hoje e mata o pássaro ontem, quer dizer, contrariando o princípio causal que para a gente é fundante, né? E ao mesmo tempo, como eu falei, ele está ligado ao oráculo, só que ele é uma divindade enganadora, capaz de mentir, capaz de fazer subterfúgios, aceitar subterfúgios, e que pode ele próprio também ser enganado. E aí eu estou tentando pensar um modelo tradutório que tem essa dupla relação. Por um lado, ela é oracular mensageira, como Exu. Por outro, ela pode ser insubserviente ou insurrecional, no medida em que ela pode desvelar o não dito do texto, né? E ao desvelar o não dito do texto, ela também segue sua missão de mensageiro, só que ela está aí, ela começa a deturpar e provocar. Então ela pode parecer lúdica à primeira vista, mas ela tem uma função crítica. Então essa do urubu, por exemplo, eu e o Rodrigo na época argumentávamos sobre o deslocamento do animal, do corvo para o urubu, mais o deslocamento contextual dos Estados Unidos do século XIX para o Brasil do século XXI, implicava uma releitura política possível, em que a resposta do urubu para um eu lírico que está lá sofrendo de amor e saudade a partir da morte, seja também uma resposta de insurreição política das camadas mais baixas, já que o urubu é associado negativamente com o negro pobre favelado no Brasil, por exemplo. Então essa resposta ganha outros contornos que não estão no Poe, mas que ao mesmo tempo desvelam o que no Poe está como uma metafísica europeia, né? Por estar o tempo inteiro apontando para o texto, mas deturpando o outro texto original, que ela cria uma espécie de máquina oracular revelatória por negatividade. Bom, um resumo bem grosseiro da ideia é esse que eu estou tentando elaborar e que também acho que tem a ver com performance, né? Porque é possível performar algo como da ordem da homenagem, e essa homenagem também ser uma revisão crítica, no sentido forte, né, da noção de crítica, não só de explicitação do que está na obra, mas também de um engajamento de não adoção daquela obra plenamente, de fazer reservas, de recolocá-la no tempo a partir do seu anacronismo. Uhum. Eu acho que esse é um Eu resumo, achei, mais ou menos, achei do que eu fantástico essa propus. ideia sua. Eu lembrei do budismo moderno aqui do Augusto dos Anjos, né? Um urubu pousou na minha sorte, esse verso, né? Uhum. Eu lembrei de várias coisas ali. Eu não sei se você acha que tem similaridade do Augusto dos Anjos com o Poe. Acho que eles estão na mesma época, não estão? Sim, o Augusto dos Anjos é mais novo, mas
tem um clima, né? Um prazer da morbidez. Só que o nosso Augusto é uma figura antimetafísica por excelência, né? E eu acho que talvez o nosso passe por esse percurso mesmo, assim, né? De pegar esse animal da carniça e poder transformá-lo em máquina tradutória, né? O urubu Sensacional. também é um animal portador de ebós, né? De oferendas, porque ele come o que está na rua. Enfim, é uma figura que a gente merece um olhar melhor nosso, né? Do que a mera Uhum, associação com a morte e a putrefação. uhum. É, Guilherme, esse assunto é muito interessante. Eu até teria mais coisa para perguntar sobre isso. Mas eu queria te perguntar também sobre uma questão que me evocou no que você estava falando, né? Você falou dessa tradição, você falou várias nações, né, que tem uma relação com essa divindade, né, Exu. E eu fiquei pensando na relação entre culturas orais e culturas escritas, porque a tradição ocidental, né, a língua grega, a língua latina, são tradições escritas. E aí traduzir tem a ver com isso. E aí você insere um elemento de uma cultura oral, né, que é essas culturas que trabalham com a divindade Exu em suas várias vertentes, né, enfim, com toda a sua multiplicidade. Isso cria uma, como eu vou dizer assim, é muito brasileiro isso, né? Não sei se esse conceito diz alguma coisa, mas enfim, essa nação nova, né, que é o Brasil, é o encontro, né, bom ou mal, de todas essas da tradição escrita, da tradição europeia e também de tradições orais que são subalternizadas por essa narrativa mais canônica, né, do que seria o descobrimento, essa ideia de uma transmissão da tradição, inclusive pela cultura letrada, e que a gente está sempre atrasado com relação a isso, então é necessário reconstruir a nossa história a partir da história do Ocidente, e aí a gente seria um capítulo nessa história, né? O Brasil e a América Latina seria um capítulo, mas que poderia, né, revelar coisas dessa história canônica que ela própria não consegue ver, né? E aí, uma espécie de giro dialético, nossos autores aqui da tradição crítica tentaram fazer isso, Cândido, Chivares, né? Tentaram mostrar isso a partir da literatura e tal. Então, a minha pergunta, né, eu queria que você contasse como que é para você essa visitação da cultura clássica a partir da frequentação dos textos na língua original, né, e tentando pensar como você faz, né, com a questão do Poe, né, do urubu, mas aí pensando os textos clássicos do grego e do latim, como é que você vê isso? Então, eu acho essa pergunta é bem boa, porque o que eu tento fazer nos últimos anos é muito tentar diminuir o abismo que a gente construiu entre uma cultura clássica supostamente letrada e as culturas vivas do presente, supostamente puramente orais também. Ah, então, por exemplo, né, Homero, que é considerado uma figura assim, um patriarca da poesia ocidental, é uma figura que não existiu no imaginário tal como, quer dizer, ela existiu apenas no imaginário, mas não existiu figuralmente, pessoalmente, como a gente imagina um poeta, né? O efeito do texto de Homero é o efeito de uma tradição secular na Grécia, oral, feita por uma série de figuras anônimas. Pode ser que em algum dado momento algum cara se chamou Homero nessa história. Pode ser que Homero tenha sido o nome de um grupo, de uma estética, né? E é claro que em algum dado momento isso passou por um percurso também textual. Mas tudo isso é vago, definir tudo isso com certeza é sempre muito da ordem da especulação, mas é fundamental repensar isso a sério. Quer dizer, o que a gente considera como fundamento da escrita ocidental é um modelo não escrito, é um modelo oral, que envolve repetições e várias outras coisas que muitas vezes são apagadas, né? Para tentar dar a Homero, na tradução, esse suposto lugar de patriarca. A mesma coisa vale para a poesia grega arcaica, lírica, Safo, que eu traduzi inteiro, né, os fragmentos inteiros de Safo. É uma mulher, mas que da qual nós não sabemos nada, no século VI a.C., em torno disso, e que tem um corpus de poesia atribuído a ela.
Eu gosto de lembrar sempre isso. Isso não quer dizer que o que foi atribuído a ela foi escrito por ela. Porque ela não, provavelmente nem escrevia, ou se escrevia era apenas digamos, um suporte para guardar, porque o modo de circulação era a oralidade. O que ela estava produzindo era canto. E muito provavelmente canto ritual, canto para uma comunidade, não canto de uma subjetividade se expressando, né? Mas cantos bastante rígidos na sua relação ritualística. É curioso que a gente coloque essas figuras em qualquer história da literatura, mas ao fazer, por exemplo, uma história da literatura brasileira, a gente sistematicamente exclui os componentes orais da nossa construção. Então, você pega qualquer história da literatura brasileira e se houver alguma informação sobre poéticas ameríndias, poéticas africanas, elas são sempre da ordem da nota de rodapé ou da margem do texto, né? Nós não temos um capítulo exclusivo dedicado aos desdobramentos da poética nagô no Brasil. Não temos um capítulo exclusivo para modelos do canto xamânico ou não ameríndio, de várias etnias diferentes, né? Também não é uma coisa simples, mas que estão vivos, estão aqui e têm influência direta em alguns modelos de construção, né? Não fazemos isso nem com o passado nem com o presente. E não só com as obras de culturas não ocidentais, mas mesmo com as poéticas orais que circulavam no mundo ocidental. Estou pensando aqui em Domingos Caldas Barbosa, que compunha lundus e modinhas. Fez sucesso em Portugal, era daqui, nossa, era negro. Ele, quando aparece, aparece como um autor dos livros apenas, né, da parte escrita da obra, estritamente escrita, e menciona-se que era um compositor. Mas essa parte do compositor não é incorporada, não é introjetada. Isso é muito singular, porque é uma esquizofrenia cultural, né? Quando a gente chega, por exemplo, estou no século XX, a gente fala de modernismo, né? Aí fala semana de 22, aí desdobra o modernismo para a década de 20, década de 30, 40, mas não fala, por exemplo, que contemporâneo ao nosso modernismo é Noel Rosa. E quais são as importâncias, as poéticas que Noel Rosa está atualizando. Não se fala de Pixinguinha como um acontecimento do nosso modernismo. Então, eu acho isso muito singular. Então, o que eu tento fazer, e eu diria que é fazer um movimento duplo. Por um lado, tirar a literatura antiga de um suposto pedestal, inalcançável, transcendental, que só a distância costuma criar essa ilusão, e trazê-la para perto, e ao recolocá-la na voz. É muito interessante que as pessoas têm medo de literatura antiga, acham que elas não vão entender, elas têm várias ressalvas. Ao jogá-la de volta à voz, ao cantá-la, a gente pode fazer isso com a Pécora Louca até em bares. A gente faz em bar, o povo todo bêbado, e as pessoas cantam, aprendem, cantam junto. Às vezes a pessoa no final vem falar, nossa, eu nem sabia que literatura antiga podia ser assim. Quer dizer, você ressignifica a experiência, porque você recoloca aquilo que era só da ordem do logos de volta no corpo. E, por outro lado, eu acho que o efeito desse deslocamento, tirada do pedestal, deveria ser acompanhado por um realocamento das poéticas orais do nosso passado e do nosso presente, que também deveriam, então, assumir, paradoxalmente, o lugar de estrutura de uma escritura, mesmo que essa escritura seja feita para uma oralidade, né? Então, aí eu estou pensando em escritura já no modelo meio que do Derrida, né? A escritura não é a grafia textual da letra, mas são modos muito variados de codificar e organizar. E o efeito da escritura é pedir suplementos sem parar, né? Então, uma certa visão muito dicotômica pensava que a oralidade tinha sua univocidade na voz, que garantia, pelo contexto, sua estabilidade, e a escritura textual seria essa que se adia sempre, né? Mas, na verdade, são dois cruzamentos, embora haja diferenças, né? Mas também a performance corporal é algo que suplementa sem parar. Ou seja, as poéticas vocais também são da ordem de um suplemento sem fim. Então, eu diria que meu interesse passou a cruzar muito com poéticas vivas, agora também no Brasil. Então, por um lado, eu estou, junto com esse estudo de tradução Exu, fazendo traduções de alguns cantos
rituais em Yorubá, e eu espero talvez ver alguns em Kikongo e Kibundo. E, por outro lado, eu já tive um experimento com a ajuda do Pedro Cesarino, que é um antropólogo muito bom, professor na USP, que trabalha com os Marubo. Ele me concedeu a possibilidade de fazer traduções vocais para 2 cantos xamânicos que o duplo dele fez, né, através de um xamã Marubo. Então, são poéticas que nos põem em uma vertigem, né? Porque não é só uma outra forma de performar, é uma outra organização de mundo inteira que está em jogo. E me interessa muito fazer esses mundos entrarem em choque e talvez ali, como falo, o Viveiros de Castro, né, produzir equívoco, né, fazer um método deliberado de equivocação. Eu acho que é o que mais tem me interessado fazer, mas mais do que pelo viés teórico e antropológico, que eu acho que já tem bastante trabalho por aí, por um viés tradutório e prático. Você citou 3 palavras na sua fala, 2, corpo e experiência. E na outra resposta você falou de performance. Queria te perguntar como que esses 3 conceitos, termos, eles se articulam na sua escrita e também para além da escrita no sentido material, né? Dessa escritura do corpo como uma experiência performática. Queria te perguntar isso, como que você articula essas 3 coisas, né? Corpo, experiência e performance. Então, as 3 coisas eu acho que precisam se dar por uma reversão de uma certa prioridade histórica que o Ocidente deu, né? Adriana Cavareiro tem um livro muito bom que saiu traduzido no Brasil, que é Vozes Plurais. E ela fala de uma cisão que está em Platão ainda, entre logos e foné. Para ela, logos é o discurso como uma voz abstrata. Então, é um pouco o daimon de Sócrates, e ele leva a um logocentrismo. Né? Então, não é o discurso enquanto voz, enquanto uma singularidade corpórea e que, no limite, é irracional, inclusive. Mas é o logos, que é masculino, é racionalizante, é abstratizante. E ela entende que a foné foi excluída da filosofia para dar conta disso. A foné quer dizer a voz singular, a voz que falha, a voz que tem corpos diferentes e que, portanto, ao se enunciar, prolifera muita coisa, produz ruído também, produz equívoco, mal entendimento e tal. Eu diria que o eixo de experiência, performance e corpo que eu tenho vivido é a percepção e ter passado a performar, mesmo não sendo músico de formação, para mim se tornou muito importante porque é levar a radicalidade da experiência, quer dizer, não é preparar e teorizar sobre isso, mas me expor às condições disso. E para me expor, eu preciso exatamente, que é uma coisa do livro Algo Infiel que está posta muito, o corpo não é uma máquina técnica que executa perfeitamente. O corpo é aquilo que falha, é aquilo que quebra e aquilo que não se identifica plenamente com o sujeito. O sujeito só pode ser o corpo. E, no entanto, ele é um corpo cindido de si. Ele não é igual a si mesmo, ele não se identifica plenamente com o próprio corpo. Né? Então, a performance é essa exposição a um acontecimento não controlável e não plenamente racional, embora exista a técnica do canto, exista a técnica do instrumento, exista a técnica do poema, existe tudo isso, mas a experiência da performance nunca se resume a esse acúmulo de técnicas, porque ela tem outras coisas. Né? Então, um pensador como Paul Zumthor me interessa muito também, porque ele pensa a performance não como o indivíduo solitário executando algo, mas como todo o ambiente que constrói a performance. Então, se é num bar, o fato de que tem álcool, que tem gente falando ao mesmo tempo, de que é numa determinada... Tudo aquilo constitui uma performance. Então, ela é da ordem de uma experiência que não pode se replicar, mas que, além de não se replicar, não é plenamente racionalizável até o fim. Ela nos põe em quebra com esse domínio de
de um logos sobre tudo. Então, isso acaba levando a traduções que pensam essa experiência e essa performance para além do logos, quer dizer, então uma espécie de, se fosse pensar em termos de filosofia, em termos da Cavareiro, ela nos leva a um pensamento que seja da ordem da foné, da voz, né? Da voz, e não a voz como metáfora, né? A voz como uma coisa muito concreta, individual, incompleta e material. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é assim que eu percebo hoje a questão. E isso, para mim, é muito curioso, que em letras isso é o avesso do que a gente é ensinado em letras. Letras é um dos cursos mais mentais que existe. Então, passar a performar é um ato, quer dizer, e falar isso é o meu trabalho em letras, é o meu trabalho tradutório. Vou pegar um instrumento e vou cantar, dar uma palestra e cantar no meio da palestra, para explicar o que eu fiz. É uma coisa extremamente fora da curva, porque ela vai contra o nosso modelo de ensino, que é mentalizante, abstratizante, né? Ao fazer isso, eu diria que é um aprendizado que eu ainda não terminei de ter. Eu estou fazendo a palestra, mas na verdade eu ainda estou experimentando, é um saber experimental. Você me fez lembrar aqui de cabeça, eu não sei se eu vou citar certo, mas eu não sei se foi o Otávio Paz que falou essa frase, a poesia é a subversão do corpo. Não sei se você se Acho lembra que é do dessa pai, frase. sim. Né? E eu me lembro do Roberto Piva ter citado isso, foi através dele que eu tomei conhecimento com isso, que ele falava que poesia se faz na cama como o amor. Eu acho que tem a ver, não sei, queria te perguntar se você acha isso, como é que é essa questão dos afetos, a questão material, corporal, né? E como que a escrita, ela faz circular esses afetos também. Não que não exista o texto escrito também, né? Mas, como você falou, ele se materializa, o que se materializa ali é toda uma economia de afetos que não está só nessa transmissão textual, mental, né? Gráfica do texto, mas uma série de outras coisas também. E aí eu acho interessante como você tenta visitar os clássicos, né, com essa perspectiva, vamos chamar assim, né, de tentar criar esses cruzamentos, né, as encruzilhadas entre essas vivências e outras vivências através da transmissão textual, né, para além do texto. Isso eu achei muito interessante. Queria saber se você concorda com isso e como você pensa essa frase da subversão do corpo. A questão é mais pensar o que seria propriamente subverter, né? Mas assim, adoro Paz e acho o Piva um dos grandes poetas do século XX no Brasil. Que Piva foi subversor em qualquer sentido que você quiser pensar a palavra. Figura singularíssima e capaz de realizar uma coisa que o senso comum também não tende a aceitar, que é pensar que o subversor é também um erudito, né? Piva tinha uma biblioteca imensa, era um leitor voraz, e não só um porra louca. Então, se pensar que a subversão é um ato deliberado, né, e não uma explosão afetiva descontrolada em que você apenas dá rédea para ela, né, que ela é um projeto contínuo de insurreição contra o status quo, né, e que pode se dar de muitas maneiras, eu acho que sim. E o corpo, ele é uma constituição, como eu falei, se o corpo não é igual ao próprio sujeito, se o sujeito só pode ser o corpo, e, no entanto, ele se vê cindido do corpo que ele próprio a poesia tem que ser um lugar de subversão do corpo, porque o corpo é construído pela linguagem. E isso é muito interessante ver que práticas, por exemplo, ameríndias, vários dos rituais são de constituição de um corpo, né? Inclusive o uso do que a gente chamaria de drogas, né? O uso do ayahuasca, da Yankuan, são feitas para construir um corpo. Esse é o imaginário. Mesma coisa as pinturas, as intervenções corpóreas, né? São feitas para a construção de um corpo. Eu gosto de pensar que a poesia pode ser feita para construir corpos, né? Construir corpos do presente
E, nesse sentido, uma poesia engajada e que tenha valor político grande, para mim, pelo menos, é aquela que produz corpos que não são os corpos já construídos, né? E que, portanto, quer produzir outros corpos. Quando eu escrevo, eu tenho isso em mente, quer dizer, um pouco não é. Então, o resultado que eu quero dizer é, não, pelo menos a poesia que eu tento fazer, ela não se enquadra nesse modelo de poesia de contracultura ou coisa do tipo. Ela é uma tentativa de construção de novos corpos, mas a partir de um projeto que, ao mesmo tempo, é bastante intencional, tem um movimento mesmo, pesquisa, busca de outras tradições literárias para enxertar. Enfim, um livro que eu pretendo publicar ano que vem, de poemas, se chama Potlatch, que é um ritual de algumas etnias ameríndias da América do Norte, que é um ritual que é completamente louco para o nosso modelo de pensamento capitalista, que é o seguinte: é um momento do rito em que aquele que tem bens doa o máximo de bens que conseguir, se desfaz dos seus bens cedendo a membros da comunidade. Ao fazer isso, quanto menos ele tem ao fim do ritual, mais ele tem respeito pelos seus iguais. É o contrário do nosso modelo de acúmulo, em que a pessoa ganha mais respeito quanto mais ela angaria e guarda, né? E é capaz de gastar só consigo mesmo. Ali o respeito se dá àquele que é capaz de se levar à própria miséria, de praticamente se desfazer de tudo que tem, para dar aos outros da comunidade, é aquele que ganhará mais respeito no ritual do potlatch. Eu tenho a sensação de que um pouco a experiência do poeta é dessa ordem, que o poeta está sempre dando meio que tudo que ele tem, que é a linguagem, sem ganhar praticamente nada em troca. Quer dizer, não é uma economia de troca racional. É uma economia da troca, uma troca simbólica. Mas ela não é racional no sentido de útil, prática. Ela não visa a receber depois tanto quanto se deu e manter uma espécie de equilíbrio, né? Então o livro se chama isso, e lá eu uso poética Shona, eu uso uma poética Sioux, uso alguma coisa de poética dos beduínos. Enfim, a minha poética muito contemporânea brasileira do presente é atravessada por outras poéticas de povos originários, mas também povos absolutamente vivos, ou pela própria poética europeia, agora assim, americana, branca. Enfim, não tem uma recusa de outras vozes, porque o que se produz ali, o que eu quero produzir com esses poemas, é a construção de um corpo outro, né? A começar pelo meu, claro, né? Que é quem está tentando ter essa experiência da linguagem específica primeiro. É a que eu busco nos outros, é a que eu busco quando eu tento fazer também. Eu conheço essa experiência do Potlatch através do Bataille e dele através do Marcel Mauss. Só que o Mauss fazia uma leitura como se houvesse uma base, um princípio de equilíbrio, né, por baixo. O Bataille subverte esse equilíbrio, dizendo que a experiência estaria justamente no dispêndio absoluto, né, igual você falou, né? Isso, a minha leitura é mais bataiana também, de entender que é preciso pensar o dispêndio, né? Não ser racional o tempo inteiro na análise desse sistema. É um sistema de trocas, mas esse sistema de trocas implica um dispêndio assim, sem retorno, né? Maravilha. Se você quiser falar um pouco então dos outros textos de autoria sua, esse que vai sair, quiser falar de outros também, pessoal que estiver assistindo, como ter acesso, estão publicados nas edições, falar aí um pouquinho também da sua obra autoral. Bom, esse Potlatch eu ainda nem fechei com o editor. É um livro que eu considero que terminou de ganhar forma faz pouquíssimo tempo. Faz 3 anos que eu estou escrevendo ele. Eu acho que ele chegou a uma forma final agora. Agora eu vou ver isso. Vai sair agora a reunião dos meus primeiros 4 livros, que eu considero uma tetralogia, né? Brasa Enganosa, que é de 2013, Troiades, que é um site e depois virou uma caixa, que é de 2014, Lazur Blasé, que é de 2016, e o Narraria, que é de 2017.
são 4 livros bastante diferentes, mas que eu organizei para formar uma espécie de tetralogia da descontinuidade. Tem uma organização por trás, quer dizer, geralmente quando a gente pensa na tetralogia, se espera uma continuidade muito clara entre eles, mas é da ordem do descontínuo, de quebras que se reorganizam ao fim. A editora Cotter, em parceria com a Patois, que foram as 2 editoras que publicaram os meus primeiros livros. Eu fiquei sabendo, eu acabei de vi ontem o que deve ser a capa final. Parece que o plano deles é lançar daqui a 2 meses. Então já está ali a parte final de diagramação, terminando de dar toque final para lançar isso. O título da obra é Todos os Nomes que Talvez Tivéssemos. Então, vai virar uma espécie de macro livro de poesia. São 4 livros de poesia que formam um só, maior. Maravilha. Então fica a dica para o pessoal aí aguardar mais um pouquinho, que deve sair então daqui poucos meses já a tetralogia completa. E, bom, Guilherme, eu gostei muito da conversa. Vamos encerrando aqui, já estamos conversando há um tempinho. Foi ótimo, obrigado. Vou pedir para você deixar uma última palavra aí, eu sempre peço uma última mensagem, quiser dizer uma última coisa aí para a gente encerrar. Então, agradecendo muito a sua presença. Olha, eu não sou muito de dar frases finais, geralmente eu gosto muito do aberto, né, do inacabado, mas eu acho que neste exato momento em que a gente está vivendo, as palavras que eu tenho para dizer é de tentar reconfortar as pessoas, né, imergir um pouco na dor do momento, mas não com uma esperança fácil de que as coisas melhorarão logo, nem como uma entrega à dor, né, pura e simplesmente, né, mas como um processo que é inevitável, que a gente tem que fazer agora, e que precisa ser vivido fisicamente, corporealmente, mas também mentalmente, para que a gente possa tomar a força necessária para as ações políticas que precisamos realizar. Essas ações políticas ainda são da ordem do aberto, como tudo, mas é preciso pegar dessa experiência incontornável da doença a necessidade de pensar muito seriamente as nossas decisões políticas. E quando eu falo políticas, é claro, ela é explícita no sentido de recusar um governo genocida, mas ela também é ampla no sentido de repensar as nossas políticas na micropolítica dos corpos e das vivências. É isso. É um modo de tentar ter alguma esperança, mas a esperança calcada na nossa própria demanda de ação. Beleza. Fica essa mensagem, então. Muito obrigado, Guilherme. Valeu, Caio. Muito obrigado pelo convite. Até mais. O pessoal que assistiu também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.